Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Qual o resultado do relacionamento do Espírito com o Espírito Santo? Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim, olha que texto interessante. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Confie no Senhor. Revista e Atualizada diz, não te estribes. O que é o estribo? Quem é um cavaleiro aqui, gosta de montar cavalo? Estribo é aquilo que você coloca o pé, que apoia, que te apoia. Ele diz assim, mas não se estribe, não apoie somente no que você é capaz. Olha um outro texto interessante que nós lemos no início. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O terceiro ponto fala sobre dirigir nossa vida para tomar decisões com sabedoria. O Espírito Santo é aquele que está em nós e nesse relacionamento ele dirige a nossa vida para que a gente tome decisões com sabedoria. Decisões com sabedoria. Eu sei que a gente pode ser envolvido por situações e na nossa decisão, a emoção pode falar muito alto e a gente toma uma decisão errada. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está conosco para nos dar direção, para que tomemos as decisões com sabedoria. Ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pastor, como que eu não vou me basear na minha própria sabedoria? Jesus ensina, ele diz, o Espírito Santo estará em você e vai fazer você lembrar da palavra de Deus. Aí aqui a gente tem duas situações. A primeira é a ideia do processo. Qual é o processo? Você não pode se basear apenas no que você é capaz. Existe uma sabedoria maior. Pastor, e a segunda parte do processo? É justamente, você tem que ter a palavra para poder te guiar. O Espírito Santo lembrará o que você leu. Ele faz você ter sabedoria a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos guia. O relacionamento com o Espírito nos leva a uma intimidade com Ele a partir da palavra. Como a palavra é importante. É fundamental. Se você olhar a história bíblica no início, as coisas vieram à existência pela palavra. O poder de dinamizar as coisas estava na palavra. O Espírito Santo que soprou sobre as pessoas para registrarem a palavra. A palavra é o mover de Deus, a palavra é a sabedoria. Provérbios começa falando sobre a sabedoria divina, as palavras de Deus como sabedoria divina. Tem gente que quer tomar decisões, mas ele não toma decisões pautadas na palavra. E esse é o grande desafio que nós temos, de conseguir, pelo relacionamento, permitir que o Espírito fale com você na palavra. Eu sempre estabeleci na minha vida a ideia de oração em dois momentos. A oração envolve a sua fala com Deus, a sua conversa, mas envolve o momento de você ouvir Deus também, porque é uma conversa. Porque senão vira um monólogo. Você pode jogar tudo que você tem para a sua vida para Deus. Mas a conversa com Deus, a oração, envolve também Ele falar com você. E o Espírito Santo fala com você pela palavra. Pastor, eu prefiro ser mais imediato. Eu não quero mediação. Eu quero pensar justamente nisso.
onde a palavra fala conosco, mas temos também o Espírito. Nós acreditamos que o Espírito fala conosco, mas a gente não pode tirar a mediação. Tem vezes que a gente quer ir direto e a gente pode cair numa superstição, num misticismo. Mas ao mesmo tempo, Deus não quer aquela frieza onde só passa na nossa mente, porque Ele quer um relacionamento. Então a gente quer conjugar o nosso relacionamento com o Espírito, mas pautado também na palavra. E quando a gente estabelece isso, Deus consegue, por meio dessa palavra, agir em nosso coração e transformar nossa realidade, porque a palavra de Deus continua transformando situações. Ontem no Instituto eu estava falando sobre isso. O principal e o primeiro ministério de Jesus era pregar a palavra. Jesus curou. Jesus ressuscitou mortos, ressuscitou. Mas geralmente essas ações dele envolviam o contexto onde ele estava pregando. Os sinais evidenciavam a autoridade da palavra. Então ele, ao falar, os sinais seguiam a sua fala. E essa palavra que veio da boca de Deus está sobre nós. E quando o Espírito potencializar isso na tua vida, será transformada realidades no teu casamento. 2024 terá realidades transformadas pelo relacionamento do Espírito, pela palavra que estará na tua mente, no teu coração. Quem sabe você está numa condição onde hoje está tudo fechado. A palavra é poderosa para abrir mundos e trazer a realidade dos céus sobre nós. A palavra de Deus que transforma, ela é uma bússola, ela dirige, ela estará em nossa mente e coração, e nós andaremos na sabedoria de Deus para tomar decisões em 2024 pelo relacionamento com o Espírito, em nome de Jesus. Gálatas capítulo de número 5, verso 22 e 23. Esse texto pontua o quarto ponto, que nos apresenta que o relacionamento com o Espírito, ele constrói relacionamentos fortes e saudáveis. Eu poderia colocar também aqui como ponto, eu poderia falar sobre conexões fortes e saudáveis. Gálatas capítulo 5, verso 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito, o relacionamento com o Espírito traz a você um fruto. E o fruto é aquilo que externaliza, que demonstra a essência da árvore. Então, se você agora tem um relacionamento com Cristo, algo vai sair da tua vida. Pastor, tem coisas aqui que eu não estou conseguindo viver. Está igual eu. Mas sabe qual a diferença? Eu não desisto de continuar buscando. Eu não desisto de tentar viver isso. E eu sei que eu já não sou mais o mesmo que eu era, mas eu assumo também que há muitas coisas que eu preciso mudar. Mas a Bíblia diz que no relacionamento com Ele, esse fruto chegará à nossa vida. O quarto ponto fala sobre isso, sobre relacionamentos fortes e saudáveis a partir do fruto. Esses termos aqui falam de áreas relacionais. Ele está apresentando que o fruto nos potencializa nos relacionarmos melhor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são áreas que nós vivemos, convivemos. E o fruto do Espírito desse relacionamento trará isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Relacionamentos fortes e saudáveis são
fundamentais para a nossa vida. As conexões que você tem. As pessoas que você tem conexões vão influenciar quem você é. Já dizem pesquisas que nós somos o fruto, o resultado imediato dos 5 principais relacionamentos que a gente tem. Você é o resultado imediato de 5 principais relacionamentos que você tem. Sua esposa, seu amigo mais próximo, seu pai, ou aqueles amigos que você constrói. Eu lembro de coisas que amizades me conduziram. Eu lembro de situações que eu fui desencorajado por causa de amizades. As conexões que nós temos vão nos potencializar ou vão nos diminuir. As conexões que nós fazemos vão nos erguer ou vão nos diminuir. As conexões que eu e você temos na vida, elas vão nos levar para mais perto de Deus ou vão nos distanciar de Deus. As conexões que você tem vão te auxiliar no teu casamento ou vão diminuir a expectativa do teu casamento. As conexões que você tem, aonde você vive, aonde você se alimenta, as coisas que vêm sobre você. Estou ouvindo um audiobook agora que fala do poder do hábito. Eu achei interessante porque ele começa falando de uma pesquisa. E nessa pesquisa é interessante porque ele diz que uma pessoa teve um acidente onde ele perdeu uma massa cerebral. Não sei se é esse termo, massa encefálica ou cefálicas. E algumas coisas trouxeram dificuldades para essa pessoa. E ele não consegue mais agora lembrar das coisas. Ele vive, mas ele não consegue mais lembrar. E por não conseguir lembrar das coisas, né, a família fica com medo de deixar ele sair, porque ele não sabe voltar para casa. Você pergunta, qual o seu nome? Ele não lembra. Onde é isso? Ele diz assim, onde é o banheiro da sua casa? Ele não sabe. Onde é a cozinha? Ele não sabe dizer. Mas o livro diz que o hábito constrói um caminho, uma estrutura, que ele faz as coisas sem saber que está fazendo. Ele foi ao banheiro, e ao sair do banheiro, ele chega na sala secando a mão na calça, e a pessoa perguntou para ele, onde é o banheiro? Ele falou assim, eu não sei. Mas a estrutura está gravada. O que isso tem a ver? Tem a ver porque a gente está falando de relacionamentos fortes e saudáveis para nos construir de forma forte e saudável. Essa estrutura e esse hábito que você tem que ser transformado por uma nova realidade que Deus vai trazer sobre você. Mas os relacionamentos, as pessoas que você convive, o que você lê, aquilo que você está alimentando a sua vida, que vai construir na tua mente, no seu coração, o caminho que você vai seguir. Então existem coisas que você tem que romper, existem áreas que você tem que deixar de lado para construir algo novo, criar um novo hábito, porque isso até sem querer você vai fazer, sem você ter consciência do que está fazendo. Quem já conversou comigo em algum atendimento, você vê, eu costumo botar no silencioso o celular, coloco do lado e viro ele para baixo, para não aparecer nenhuma notificação. Quem já está fazendo algo e de repente você para e você está no celular, você diz assim, mas eu nem pensei em pegar o celular, mas você já pegou o celular e já olhou, porque já criou um hábito. E essa estrutura tem que ser rompida. E o que Deus quer fazer é que aquilo que é uma conexão, que já formou uma estrutura na tua mente, que tem te diminuído, Deus quer, através da palavra dele, do relacionamento, reconstruir caminhos de proximidade com ele.
caminhos de transformação da tua família, caminhos que a bênção dele jorre em você naturalmente, onde a pornografia foi deixada de lado, onde a ira foi deixada de lado, onde os caminhos de ignorância, maldições foram deixados de lado, porque o Espírito de Deus, por meio de relacionamentos, construiu uma nova realidade na tua mente, no teu coração, onde aquilo que você diz, o que eu estaria fazendo agora? Você naturalmente já diz, eu estaria na casa de Deus, porque já foi construído algo em você, que a presença, o cuidado, o amor, o relacionamento com Ele virou uma prioridade na tua vida. Já foi estabelecido, toda uma estrutura em você foi transformada. E é isso que Deus tem para nós por meio do relacionamento de 2024. Estruturas transformadas, estruturas que têm trazido maldição serão transformadas, e elas agora fluirão através de você bênçãos para a tua casa, para a tua família, para as pessoas que te cercam. As conexões serão transformadas, e você será um elo forte numa conexão na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. Pessoas virão até você para buscar conhecimento e sabedoria, para resolver problemas, para solucionar situações, para em você e através de você, Deus se manifestar na vida de pessoas, na tua casa, na tua família, onde você estiver, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Paulo faz um apontamento aqui extraordinário. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quando eu li isso aqui, estava fazendo anotações, eu me lembrei daquele tsunami que teve na Ásia em 2004. Eu me lembro que eu li uma reportagem que as estruturas que os homens construíram foram levadas, prédios, hotéis na beira do mar. Mas a reportagem destacava que algumas palmeiras, e eles citaram nomes específicos daquelas palmeiras, elas permaneceram, porque elas tiveram a capacidade de se dobrarem. Depois que a água passou, elas retornaram. A ideia de resiliência que a gente fala tanto, né? De poder voltar ao estado original, aquelas coisas assim. Só que quando a gente fala de ser humano, as nossas dores, elas causam marcas e que elas permanecem. A gente não tem a capacidade de esquecer as coisas. As dores, as perdas, pessoas que nós amamos, que nós perdemos, pessoas que passaram a nossa vida e que produziram marcas negativas, dores, pessoas que desacreditaram, coisas que às vezes a gente nem sabe. Em algum momento acontece algo que o teu inconsciente lembra, que te traz uma tristeza. Você não tem nem o entendimento daquilo. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou: nossa, acordei tão triste hoje. Aí ela depois falou: não, é que eu não lembrava da data específica, mas nesse dia foi o dia que meu esposo sofreu um acidente. Ela acordou naquele dia, ela não ficou gravando a data, mas o coração dela, naquele dia, teve um peso. Somos seres humanos, somos seres emocionais. Nós não voltamos sem nenhuma ferida, sem marcas, sem cicatrizes. Mas o Espírito Santo é alguém, como Paulo aqui está dizendo, ele é alguém que nos capacita a viver nessas situações de tribulações, de desânimo, de perseguição, e chegar novamente a enfrentar e a sobreviver. Paulo nos apresenta aqui que ele passa por tribulação, mas ele diz: mas nunca é angústia. Ainda que eu passe pelo momento de tribulação, ela nunca traz uma angústia à minha alma, porque Deus coloca um limite nas dores humanas.
As dores humanas têm um limite estabelecido por Deus, onde Ele, junto conosco, por habitar em nós, por meio do seu Espírito, Ele consegue nos dar um suporte em meio às dores. O termo atribulado é prensar, de estar prensado. Ele diz, nós podemos estar atribulados, prensados como uvas, espremidos, pressionados. Mas ele diz, mas nunca angustiados, nunca encolhemos, nunca somos dolorosamente restringidos em espírito. Deus dá um escape no meio da tribulação, porque o Espírito, ao estar com você, Ele te fortalece, Ele te mantém. Ainda que dores gigantes apareçam, o Espírito em nós nos dá o suporte. O quinto ponto fala sobre isso. O Espírito nos capacita para enfrentar desafios e nos mantermos firmes, continuarmos. Ele não prometeu que nós não choraríamos. O que Ele prometeu é que Ele secaria a nossa lágrima. Ele não prometeu que a gente não passaria por momentos difíceis. O que Ele disse é que nesse momento difícil essas águas não vão nos submergir, que Ele vai estar conosco em todo tempo. E isso é o Espírito em nós. Há limites para as dores. Ele diz assim, nós podemos estar perplexos, estar sem recursos, estar em dificuldades, não saber o caminho a tomar. Mas ele diz, ainda que estamos assim, perplexos, nós não desanimamos, não renunciar à esperança, ainda que a perplexidade. Ele diz, nós sabemos que há um caminho de esperança. Eu não sei se você está nessa condição de perplexidade, que você está prensado, pressionado, mas há um caminho de esperança para a tua vida. Há um caminho de esperança, porque você tem um Pai, aleluia. Ele diz, você pode estar sendo perseguido, as pessoas estão correndo atrás de você, você está sofrendo perseguição, mas ele diz, mas nunca somos desamparados, não somos deixados abandonados, não completamente desamparados. Gente, é uma outra ênfase, é uma outra realidade. Quando a gente tem a perspectiva da morte, nosso coração jorra a esperança de vida. Eu sei que as dores podem tentar nos submergir, mas nunca somos desamparados. Quando ele fala de abatimento, jogado para baixo em terra, ele diz assim, mas nunca somos destruídos. Há um tempo de fim da ruína que chegou em nossa vida. O termo fala isso, não destruídos. Coloca um fim à ruína. Não há algo que o nosso Deus não possa fazer. Lógico que no processo que Ele tem em nossa vida, Ele está nos conduzindo para algo, que o fim, segundo o propósito dEle, sempre vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. 2024 será um ano de estabilidade no meio de desafios. 2024 será um ano de relacionamentos com o Espírito Santo que trará firmeza a você, trará crescimento, trará uma realidade dos céus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 35, verso 30 e 33. Quais os resultados práticos do relacionamento com Deus? Moisés disse ao povo de Israel, o Senhor escolheu a Bezalel. O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Oliabe,
filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Verso 35. Ele lhes deu a habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazerem desenhos. Deus derramou o espírito dele sobre Bezalel e Aholiabe. O sexto ponto fala sobre isso, que Deus nos dá o seu espírito e nos capacita a realizar obras com inteligência, competência e habilidade. Deus derrama sobre nós inteligência, competência e habilidade. Quando meu pai se irmou de abrir uma sapataria, eu não pensava em ser sapateiro. Adolescente, 12, 13 anos, não queria ser sapateiro. E aquilo ficava assim: meu Deus, você é sapateiro, Jesus. E eu fui aprendendo a profissão, fui aprendendo a fazer sapato. E eu andava na cidade e olhava para os pés das pessoas, para olhar os sapatos que as pessoas estavam andando. E passou um tempo, eu começava a ver as pessoas andando com os sapatos que eu fazia, com bolsas que eu fazia. Eu começava a olhar aquilo, e aquilo começou a encher meu coração de alegria, de poder ver pessoas que usavam as coisas que eu fazia. Sapatos, cintos, bolsas, e elas andavam na cidade, eu olhando aquilo. E um dia eu falei assim: meu Deus, eu sou um artesão. Aquilo que inicialmente eu me sentia diminuído, depois eu comecei a pensar que existia um talento em mim para produzir coisas, para fazer coisas. E um dia eu estava lendo a Bíblia e eu li esse texto. Eu falei: Deus encheu homens do Espírito dele para realizar obras extraordinárias. Mas não é apenas o sapateiro que tem uma vocação e um dom. O professor, o vendedor, o administrador, a manicure, o barbeiro, o advogado, a arquiteta, o músico, o pastor, o levita, o pessoal da filmagem. Você que trabalha em algo, existe o Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Você que é empresário, você que é contador, você tem algo para fazer o melhor e glorificar o nome do Senhor na tua vida. Você tem um dom, uma vocação que supre necessidade de pessoas. Você tem uma vocação que trabalha em favor de pessoas, mas também glorifica o nome do Senhor. Esses homens receberam de Deus o Espírito para que eles pudessem fazer coisas com inteligência, competência e habilidade. Deus tem derramado sobre nós dons que você está exercendo e suprindo necessidades, e que você pode fazer da melhor maneira possível e glorificar o nome dEle. Pessoas podem entrar na tua clínica, no teu salão de beleza e saírem felizes. Pessoas que estavam desistindo de viver podem, através do toque, você abençoando. Pastor Mateus foi fazer medicina porque ele quer entrar nos lugares para orar pelas pessoas, onde ele não pode entrar como pastor. Como cirurgião, ele pode entrar e abençoar vidas. Você pode usar a vocação, o dom que Deus te deu para preencher vazios em vidas de pessoas. Você pode usar isso para glorificar o nome do Senhor. Esse é o convite que eu tenho a fazer a você. Buscar um relacionamento com o Espírito Santo, para que você viva nessa paz, para que você possa realizar coisas nele e
colocar diante de pessoas os dons que Deus tem derramado sobre a tua vida. Você pode se colocar em pé? Eu vou ler um último texto para fazer um fechamento aqui. Efésios 6:10. O texto diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele usa o termo aqui, fortalecidos no Senhor. Esse termo aqui é endunamo, ou seja, você tem que ser revestido do poder de Deus. Mas a gente não está falando apenas de uma roupa que te reveste, nós estamos falando de uma pessoa que está em você, se relaciona contigo, e que essa pessoa te reveste para que você consiga prosseguir e viver.